Olá, sociedade brasileira, né? Esse vídeo aqui vai ser um pouco, quer dizer, bastante mais amplo, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante e que interessa a todos os brasileiros. A gente vai falar hoje sobre a reforma administrativa. A reforma administrativa que pode mudar totalmente os caminhos do Estado brasileiro, porque o Congresso está discutindo todo o funcionamento do serviço público, né, que presta todos os serviços para a população, que serão impactados através dessa reforma, se ela for aprovada. Essa discussão ela vai permanecer aí por todo o mês de junho e provavelmente pelo mês de julho desse ano, né? E os deputados espertamente querem passar essa proposta de reforma o mais rápido possível, sem as devidas discussões com a sociedade e com os trabalhadores. Porque, como sabemos, uma porcentagem enorme, mais de 70% dos deputados, são empresários, né? São empresários ou grandes ruralistas, que na verdade não dependem do serviço público como a população depende. Eles não utilizam serviços públicos. Todas as atividades que eles realizam quando eles precisam, tanto de saúde, quanto na educação, quanto em outras áreas sociais, eles utilizam o serviço privado. Eles têm recursos para isso. Já a população que sofre com uma saúde precária, que sofre com uma educação precária, infelizmente não tem representantes no Congresso Nacional para poder trabalhar ali de acordo com os seus interesses em uma reforma administrativa em que os maiores impactados serão exatamente os cidadãos brasileiros. Mas aqui, vamos tratar aqui uma conversa, né, a respeito das principais mudanças que eles querem fazer como cidadão, né? Como os representantes de lá são pessoas ricas que querem definir os destinos dos pobres, agora, nesse vídeo aqui, vamos tratar de nós, que somos uma população, no meu caso, de classe média, baixa, né, para o restante da população brasileira, dando um viés aí de acordo com os interesses verdadeiros da população brasileira, que é ter um serviço público de qualidade. Bem, pessoal, essa análise a gente vai começar através de alguns documentos que foram repassados aí como base para essa discussão da reforma, né? Um deles é com relação ao grupo de trabalho, foi um documento repassado aí pelo presidente dessas discussões, né? E é um documento que vai aí encaminhar como será os principais pontos, né, dessa reforma administrativa, né? É um caderno do grupo de trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês. E aí tem algumas discussões de quais os caminhos, né, que eles querem fazer essa reforma administrativa. Eles colocam aqui como título modernizar para crescer, mas essa modernização ela tem que ser olhada com muito cuidado, né? Porque o modernizar em vários aspectos da legislação que eles fizeram nos últimos anos pode ser claramente substituído aqui por precarizar. E assim, pela linha que está sendo adotada e pelas discussões que estão sendo levadas por parte desses deputados, inclusive nesse documento, o caminho não será muito diferente da reforma da Previdência, que fez os trabalhadores que dependem da aposentadoria trabalhar até mais tarde e muitas vezes receber menos do que receberiam, né? Todo mundo, a partir da reforma da Previdência, obrigatoriamente terá que aposentar apenas aos 65 anos de idade, tirando aqueles que estão nas regras de transição, né? A reforma trabalhista que precarizou o trabalho ao extremo, reduziu os salários, e eles colocam nesse próprio documento aqui que foi positivo. Positivo para quem? Exatamente para os grupos que estão defendendo a reforma administrativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando esses grupos, né, que são grupos aí que não dependem muito do Estado, porque têm salários altos, né, são empresários, ficam falando aí com relação à modernização para o serviço público. Porque essa modernização que eles dizem normalmente está relacionado a
diminuição desses serviços públicos. Como eles não dependem do serviço público, para eles é muito bom. Mas para a população como um todo, que depende de serviços de educação, serviços de saúde, você diminuir o serviço público, você está precarizando esse serviço que é oferecido para a população, né? A população cobra serviços de maior qualidade. Esses grupos aqui, eles querem diminuir esses serviços para piorar a qualidade para a população, sobrar mais dinheiro para que eles possam utilizar com emendas parlamentares, entre outras coisas que eles gastam o nosso dinheiro, né? Até para aumentar o salário deles mesmos, enquanto a população fica ali com serviços ainda piores do que eles têm hoje, né? Então, é importante, né? Tem esse documento aqui, que é um caderno, né? Que foi desenvolvido aí pelos deputados que estão à frente dessa discussão, né? E eles apresentam aqui algumas informações importantes, né? O deputado Zé Trovão, que é um deputado de extrema-direita, né? Vice-líder do PL. Como vocês viram aí durante o governo Bolsonaro, o que eles queriam fazer é a redução máxima do Estado, a redução máxima de oferecimento para a sociedade de serviços, né? Para educação, saúde, entre outras áreas, assistência social. Tudo que o Bolsonaro fez foi uma tentativa de reduzir ao máximo o Estado. Se a gente paga imposto, é porque a gente quer a retribuição disso através de prestação de serviços. Quando se tem uma lógica, que é a lógica neoliberal, que é de retirar todos esses serviços e passar para a iniciativa privada, onde a população ela precisa pagar para ter acesso a esses serviços, aí sim que o imposto que a gente paga não está valendo de nada. Eles trabalham esse discurso falando que a gente paga muito imposto e temos um serviço de qualidade questionável, no sentido de que tem que passar esses serviços do Estado para iniciativa privada. Só que quando é feito isso, né, acaba que a gente paga o mesmo imposto, porque esses impostos que iriam para os serviços, esses deputados pegam, né, esses políticos de uma forma geral, pegam esse dinheiro para emendas parlamentares, entre outras ações que eles realizam, aumentar os próprios salários e etc. E aí eles tiram esse serviço que era oferecido para a população, né, de circulação, vamos dizer assim, e acabam fazendo com que a iniciativa privada ocupe esses serviços e muitas vezes você precisa pagar duas vezes. Você paga o imposto e depois você ainda tem que pagar o serviço que você vai acessar, porque não existe mais o serviço público. Eles tiraram o serviço público de circulação para que a iniciativa privada pudesse ocupar esse espaço. Então a população tem que ficar muito atenta a essas artimanhas discursivas que são feitas por políticos de direita, extrema-direita e do próprio centrão, porque esses discursos deles muitas vezes estão mais ligados a uma redução do Estado para que sobre mais dinheiro para que eles gastem e a população fique mais desassistida, né? Essa é a base de tudo que eles têm feito nos últimos anos na lógica de reduzir o Estado. Imposto mesmo, eles não mexem para reduzir, mas o Estado eles vão diminuindo cada vez mais, reduzindo os serviços que são prestados para a população, para que sobre mais dinheiro para eles poderem gastar com aquilo que é de interesse exclusivamente deles e não da população, né? Então, continuando nesse relatório aqui, principalmente do deputado Zé Trovão, vice-líder do PL, né? Ele fez uma análise através da Câmara dos Deputados de uma proposta de texto base para discussão da reforma administrativa, né? E aí esse texto base é muito interessante, que ele, para desenvolver esse texto base, ele pegou principalmente organizações patronais para fazer as análises. Olha só, esse trabalho é fruto de uma colaboração intensa entre diversas entidades, incluindo a FEComércio, né, que é a Federação do Comércio de São Paulo, que gostaria muito, né, tem ali uma intencionalidade por parte deles de reduzir os serviços públicos, porque esses serviços públicos reduzidos, eles podem ser privatizados, e quando eles são privatizados, são esses empresários da FEComércio que compram esses serviços, cobram um valor ainda mais caro da população e prestam um serviço muitas vezes pior. A gente vê aí as empresas
de energia, por exemplo, que foram privatizadas, tudo só piorou depois que foi privatizado. A gente vê as empresas de água que foram privatizadas, o valor da conta subiu e os serviços só pioraram. E a gente tem vários outros exemplos de como, na prática, essa questão da privatização e dessa modernização que eles colocam, na verdade, só aumenta o valor dos serviços para a população e os serviços pioram no decorrer do tempo. Porque um empresário, quando ele assume uma empresa pública para prestar um serviço para a população, a lógica dele é o lucro. É o aumento do lucro. Ele não está nem aí se ele vai prestar um bom serviço ou não. Então, normalmente, ele demite uma grande porcentagem dos funcionários daquela empresa. Normalmente, os funcionários que têm já uma expertise e uma experiência, né, no trabalho que ele realiza. Normalmente, ele diminui os investimentos em manutenção, em treinamento, né, dos funcionários e nos próprios equipamentos que ele adquire. Ele compra esses equipamentos em uma pior qualidade para aumentar o lucro dele, e aí no final o que a gente vê é a população com o serviço cada vez pior no decorrer do tempo e com um aumento cada vez maior no valor desse serviço, porque dentro dos contratos, normalmente o crescimento do valor do serviço, quando essas empresas são privatizadas, é muito maior do que se esses serviços estivessem na mão do poder público. Porque cabe ao poder público prestar os serviços para a sociedade em um valor acessível. Já a iniciativa privada, quando ela assume, ela não tem dever nenhum com a sociedade. De forma prática, não. Ela simplesmente vai querer reduzir ao máximo os seus custos, aumentar ao máximo os seus lucros, e a sociedade é que paga a conta. Então tomem muito cuidado com esse discurso de modernização, com esse discurso que o setor público é ineficiente, que a iniciativa privada ela é eficiente, moderna, porque na verdade, na prática, isso não acontece. Inclusive, em países da Europa, né, e diversos outros países desenvolvidos do mundo, o que tem acontecido muito é que essas empresas que foram privatizadas, que são empresas essenciais para a vida da população, especialmente as empresas relacionadas à água e energia, elas têm sido reestatizadas nesses países desenvolvidos porque eles prestaram um serviço tão ruim e encareceu tanto o valor da prestação desses serviços que foi necessário reestatizar aí essas empresas para ela voltar a ser administrada pelo poder público, né? Então, depois dessa explanação sobre como funciona a questão dos serviços públicos, né, e principalmente essa questão da iniciativa privada e esses órgãos aí que têm uma vontade muito grande, né, de assumir esses serviços públicos para poder lucrar mais, né, como a Fiesp, por exemplo, né, a Confederação Nacional do Comércio, né, e esses movimentos, né, que são de ONGs aí, ligada a esses movimentos mais empresariais, né, a gente vai pegar alguns pontos aqui que eles discutem para poder fazer uma análise mais criteriosa com relação aos objetivos deles, né, nesse sentido da reforma administrativa, né? Eles colocam aqui proposta de texto base para discussão e eles colocam aqui as principais modificações que eles pretendem colocar, né, nessa proposta de reforma administrativa. Eles colocam aqui com relação a regras de constitucionalizar a transparência e o controle social sobre as remunerações e respeito ao teto remuneratório constitucional. É importante a gente salientar, né, que essa questão do teto remuneratório constitucional, isso já está lá na Constituição. Só não é cumprido, porque não tem regulamentações e uma lei que define essa questão do teto e esse cumprimento, né? Mas isso já está definido lá. Vários projetos de lei já tramitam e já tramitaram há muitos anos com relação a essa questão do teto constitucional. Mas isso nunca foi atendido por parte do Congresso. Porque o lobby desses grupos que ultrapassam o teto constitucional,
ele é muito grande junto aos congressistas. Então, toda reforma que eles querem fazer com relação ao Estado e o funcionamento do Estado, né, no serviço público, eles colocam essa questão aí do teto constitucional, mas na hora do vamos ver mesmo, eles aplicam todas as outras questões, né, de retiradas de direito da população de uma forma geral nas outras reformas que ocorreram e dos próprios servidores públicos, mas essa questão do teto constitucional, ela nunca é aplicada. Inclusive, no ano passado, teve uma discussão com relação a isso no próprio Congresso. E aí, na hora do vamos ver, eles retiraram esse ponto e aplicaram todas as outras maldades que eles sempre costumam aplicar. Então, assim, eles colocam sempre alguma coisa que poderia trazer algum benefício para a população, mas no momento real de discussão e de aprovação do projeto, eles retiram esse ponto que todas as argumentações discursivas a favor do projeto são focados nisso. No momento da aprovação, a gente já está muito acostumado que eles retiram esse ponto e passam todos aqueles outros pontos que beneficiam eles e que beneficiam a elite, né, de uma forma geral, e a população é que paga o preço, né? A questão da reforma da Previdência, por exemplo, eles falaram o tempo todo no momento das discussões com relação aos benefícios dos militares. Na hora do vamos ver mesmo, eles retiraram os militares da reforma da Previdência e colocaram toda a população para aposentar com 65 anos de idade. É assim que eles funcionam e é muito importante que os 12 milhões de servidores públicos do Brasil fiquem ligados a essas artimanhas discursivas. Porque essa proposta de reforma administrativa, ela vai ser ampla e geral dentro do serviço público. Ela vai pegar servidores de nível federal, servidores de nível estadual e servidores de nível municipal. Então isso aqui afeta todos. Afeta os municípios, afeta o Estado e afeta os servidores públicos federais. Então é muito importante que toda a população brasileira, que certamente tem um parente, tem um amigo, tem um pai, tem uma mãe, que trabalham no serviço público, fiquem atentas a essa discussão, porque essa discussão vai afetar quase a totalidade da população brasileira. Infelizmente, a gente não tem muitos representantes do serviço público lá no Congresso Nacional. Então essa discussão ela vai perpassar por um grupo que a maioria é formada por empresários que querem assumir o serviço público, como eu disse anteriormente, e também por grandes ruralistas multimilionários que não dependem do serviço público. Então esse é um cuidado que a gente tem que tomar. A gente tem que ter esses conhecimentos sobre o que eles estão discutindo e a gente tem que pressionar o Congresso para que eles não trabalhem no sentido de retirar direitos de nós servidores e da população como um todo, porque eles querem precarizar o serviço público para depois entregar o serviço público para a iniciativa privada, para que a gente não tenha acesso à saúde, não tenha acesso à educação e depois a gente tem que pagar imposto, que eles vão pegar esse dinheiro tudo para eles, como a gente sabe que eles pegam mesmo, e aí depois a gente ainda tem que pagar ainda plano de saúde, a gente tem que pagar uma educação pública, e isso a gente sabe que uma parte da população consegue fazer isso, porque tem salários razoáveis, mas outra parte da população, a população mais pobre, é quem mais sofre quando esses serviços não são oferecidos, porque elas literalmente não têm condição nenhuma de pagar serviços privados, né? Voltando ali ao documento ali, que é base das discussões apresentadas aí por esse relatório do Zé Trovão, né? Que é o presidente dessa comissão que foi criada, né? Eles falam aqui em outro, como eu disse aqui, expliquei a questão do teto remuneratório constitucional, né? Que é a questão dos super salários, né? Que eu expliquei aqui para vocês também. Isso entra muito dentro dessa questão do teto remuneratório constitucional, né? Que eles sempre tiram, toda vez que eles vão discutir isso, eles sempre tiram na hora H, né? Porque o lobby é muito grande, né? Racionalização e uniformização em âmbito nacional das normas para contratações temporárias. Gente, isso aqui, a gente tem que tomar um cuidado enorme com isso. Contratações temporárias para o serviço público, muitas e muitas vezes,
representa cabide de emprego. Cabide de emprego representa, no final, corrupção. Isso aqui é um perigo para toda a sociedade brasileira. Porque o servidor público estável, ele tem a condição, sendo honesto, ele tem a condição de, quando ele vê algo que é corrupto por parte do seu chefe ou de algum subordinado, de virar e não compactuar com aquilo e falar assim, olha, eu não vou fazer essa ação porque isso aí vai gerar prejuízo para o Estado. Isso acontece muito, viu, pessoal? Acontece muito. Muitos dos aspectos de corrupção que não são generalizados no Brasil acontecem porque a gente tem servidores públicos com estabilidade que pode chegar lá e simplesmente se recusar a fazer algo que é ilegal. E a própria lei nos garante isso e nos permite isso. Quando você contrata temporário, essa pessoa ela tem uma precariedade no trabalho dela. Ela está lá de forma temporária, podendo ser demitida com uma facilidade muito maior do que um servidor público que tem a estabilidade. Se alguém pressionar ela a tomar uma decisão ou uma ação ilegal que vai gerar ganhos financeiros para essa pessoa através de um ato de corrupção, dificilmente ela vai ter a mesma possibilidade de negar do que um servidor público. Porque o emprego dela é precário. Ela pode ser demitida. Um contrato dela, depois que o tempo de serviço dela estiver acabando, ele pode não ser renovado. Porque essa renovação depende de, por exemplo, o gestor dele, querer renovar ou não. Então, assim, esse pessoal ele fica fazendo aqui aquele discurso de anticorrupção, mas na verdade o sonho deles é acabar com os servidores públicos exatamente porque eles sabem que os servidores públicos é o que impedem esse país de ter uma corrupção generalizada em todos os órgãos e em todos os níveis nacionais. Quando o Bolsonaro chegou lá com as joias, os representantes do Bolsonaro chegaram lá com as joias lá no aeroporto, foi porque aquele servidor era estável que ele não deixou aquelas joias passar. Mesmo com carteirada de ministro, mesmo com carteirada de chefe da Receita Federal, ele não deixou aquelas joias passar. Mas por que ele não deixou aquelas joias passar? Porque ele sabia que o emprego dele estava garantido, porque ele era estável. Ele tem condições como servidor público de se negar a fazer algo ilegal. À medida que você contrata pessoas terceirizadas ou que você contrata pessoas com contrato precarizado, temporário, para poder fazer serviços que o Estado definiu através da sua Constituição, que devem ser feitos por servidores que têm condições de fazer algo, de contrariar uma norma ou um pedido, né, ilegal, você está abrindo margem para mais corrupção no país. Então a pergunta que vocês devem fazer aí, servidores públicos ou não, né, sociedade civil, né, todo mundo para os seus deputados que vocês elegeram, independente de que lado político ele é, a pergunta que deve ser feita para ele é: você é a favor da corrupção? Então me prove. Me prove não aprovando essa reforma administrativa. Porque se você aprovar essa reforma administrativa, para mim está muito claro que você tem um discurso, mas a sua prática é a favor da corrupção. Então políticos odeiam os servidores exatamente por isso. Porque o servidor, ele tem a prerrogativa dada pelo Estado de se negar a fazer algo que vá prejudicar a população, principalmente em termos financeiros, nos órgãos. E aí, mais para frente do documento aí, eles colocam que a estabilidade só deve ser concedida para servidores que possam vir a sofrer pressões. Todos os servidores públicos eles podem vir a sofrer pressões, porque todos os órgãos têm licitação, todos os órgãos têm contratação de serviços, todos os órgãos têm muito dinheiro da população envolvido ali. Que se um chefe passar uma ordem ilegal, esse servidor estável ele pode chegar lá e falar assim: não vou fazer porque isso é ilegal. Com a estabilidade ele pode fazer isso.
com o contrato precarizado, se ele fizer isso, em pouco tempo ele está na rua. Eles trocam ele por uma outra pessoa que está disposta a fazer. E é exatamente isso também que esses grupos políticos querem com a reforma administrativa. Então tome muito cuidado. Esse discurso de modernização, de flexibilização, muitas vezes é um discurso que promove a corrupção no fundo desse processo. Tá? Seguindo aqui, o outro ponto que eles colocam aqui, ó, organização de cargos pela sistemática de postos ou oposição, né? Eles querem, né, a possibilidade de colocar avaliações, né, individual de desempenho do servidor, né, sendo ali mais pesado, né? Isso aqui também é outra lógica que eles colocam, que por um lado, para a população pode significar uma coisa, né, positiva, mas que na prática a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque se eles colocam uma avaliação de desempenho mais pesada e o servidor está lá e quer tomar uma atitude com relação a um ato de corrupção, na próxima avaliação de desempenho, esse chefe que queria realizar esse ato de corrupção pode avaliar esse servidor mal. E se em algumas vezes de avaliação mal esse servidor é demitido e ele é substituído, pela lógica, no futuro, essa corrupção também pode vir a ficar mais fácil. Então, essa questão dessa avaliação de desempenho que eles tanto colocam aí, né, pode também, como consequência, favorecer essa questão da corrupção a médio e longo prazo. Então é um cuidado que a gente tem que ter. A forma que eles vão regulamentar esse aspecto aí. Mais abaixo aqui, ó, estágio probatório é a mesma coisa. Entra também muito nessa linha, né? Eles querem colocar aqui, necessário rediscutir o modelo de estágio probatório para que, na realidade, ele realmente concretize como instrumento de avaliação de desempenho. Forma mais concreta, de critério de avaliação. Então, é a mesma linha, viu, pessoal? É a mesma linha. Sempre que você precariza essa questão aí da estabilidade do servidor, tem que se tomar muito cuidado. É importante fazer modificações, mas sempre com muito critério e muito cuidado, porque, na verdade, isso aí pode ser uma forma de facilitar a demissão do servidor e deixar esses servidores mais sujeitos a pressões que podem vir a levar à corrupção. A gente sabe que esse país nosso, nos órgãos de governo, né, infelizmente, né, boa parte dos recursos eles são aí drenados pela corrupção. Se a gente deixar isso de forma irrestrita, os servidores todos ficarem de forma precarizada, essa corrupção ela vai virar algo sistêmico em todos os órgãos. Então é importante a gente tomar muito cuidado com essas ações que esses deputados estão desenvolvendo aí com relação à reforma administrativa, porque muito disso pode desembocar daqui médio e longo prazo em mais corrupção, e o brasileiro ele não aguenta mais corrupção, né, pessoal? Então, esse pessoal aí de extrema direita, de direita e do centrão que ficam falando de corrupção o tempo todo, né, que são contrários à corrupção, na verdade a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque na verdade talvez o que eles estejam favorecendo é exatamente uma corrupção totalmente irrestrita dentro do serviço público, o que vai drenar uma porcentagem muito maior dos nossos recursos aí tão suados, né, que a gente paga como imposto, que pode acabar virando aí mais espaço para ser usado na corrupção, né? Bem, vamos continuar aqui então a análise desse documento, né? Eles falam aqui também em questão de seleção, né? Limite mínimo de nível de carreira. Essa questão aqui de inserir na Constituição diretriz que estimule a adoção de carreiras transversais e substituição à multiplicidade de carreiras existentes, né? Inclusive com sobreposição de atribuições.
questão das plataformas digitais, né? Eles colocam aqui. Isso aqui pode ser interessante, mas dependendo da forma que for colocado também, a gente tem que tomar cuidado sempre com essas questões, né? Mas essa questão aqui da plataformização, né, digital dos serviços públicos é algo que uma parte que tem funcionado, né, e que eu acho que pode gerar ganhos aí para a população e um melhor atendimento. Mas vindo de quem vem, né, a gente tem que ficar sempre com o pé atrás com relação a essas questões. E aqui tem nesse relatório aqui também os pareceres técnicos de algumas organizações, né? Por exemplo, essa Central Brasileira do Setor de Serviços, né? Que é doida para pegar boa parte dos serviços públicos brasileiros, terceirizar tudo para que eles aumentem, vamos dizer assim, o campo de atuação deles, né? Eles fizeram aqui um relatório, e um relatório extremamente enviesado com relação à condição, né, dos serviços públicos prestados aqui no Brasil, né? Eles falam algumas coisas aqui que, assim, sinceramente, não fazem o menor sentido, fazendo algumas comparações absurdas de Brasil com Suíça, Alemanha, sendo que esses países têm uma condição totalmente diferente do Brasil, né? É uma comparação esdrúxula, né? No sentido de que, colocando que esses países o serviço público é melhor do que no Brasil. Isso é bem óbvio, né? Esses países, eles são desenvolvidos, a renda salarial da população é muito maior, essa população ela tem condições de ter serviços também e de acessar esses serviços privados com uma possibilidade muito maior, já que a renda deles é muito maior. Então é uma comparação que você pega os números ali, você espreme e vem qualquer coisa, né? Então, assim, não tem a mínima lógica isso aqui. Eu nem vou entrar muito nesses aspectos que eles colocam aqui, vou entrar mais nas proposições deles, porque é uma análise completamente sem sentido, né? Querendo ludibriar a população aí através de dados jogados ao ar, né? Como se isso fosse relevante. E aí eles continuam a fazer a análise aqui, né? Nessa primeira tabela aqui eles falam da questão do IDH. A gente sabe que o IDH do Brasil é baixo mesmo, exatamente por falta de distribuição de renda nesse país, já que a gente vive em um país com uma das maiores desigualdades do mundo, né? E isso aqui é uma demonstração disso, né? Eles fazem uma análise de satisfação com o serviço público, né? E coloca aqui os países mais satisfeitos, como eu disse para vocês, comparando Suíça, Noruega, que tem uma realidade completamente diferente do Brasil. A população que acessa esses serviços públicos lá é totalmente diferente do Brasil. E aí eles fazem essas análises sem fazer nenhuma contextualização disso que eles estão colocando, né? Uma contextualização importante que eles deveriam fazer, né? Era exatamente essa daqui, ó. O percentual de funcionalismo público em relação ao total de empregos, né? A Noruega tem serviços públicos de qualidade porque 30% da população lá está no emprego público. A Suécia, 29% está no emprego público. Enquanto aqui no Brasil, né, só 11,9% da população está no emprego público. Ou seja, essa análise aqui, que eles não deram a mínima nesse relatório, essa daqui é interessante. Para ver que o Brasil tem muito menos servidores públicos do que esses países desenvolvidos. E certamente, se o Brasil não fornece serviços públicos de qualidade, é exatamente porque a estrutura de serviços públicos no Brasil ainda é muito precária. E esse pessoal da direita e da extrema-direita, o que eles querem fazer, pessoal? Centrão, direita e extrema-direita. Reduzir ainda mais os recursos para as áreas de prestação de serviços públicos. Vocês podem ver no Jornal Nacional todo dia eles falando que tem que reduzir os valores de assistência social através de BPC, retirando recursos de aposentados e deficientes. Eles estão falando agora de desvinculação, né, dos valores constitucionais de saúde e educação. São esses mesmos partidos aí do Zé Trovão aí, ó, Partido Novo, né, que tá lutando aí por essa reforma administrativa, tá colocando que a gente gasta muito na lógica deles com saúde e educação, e a gente tem que reduzir isso, porque o Estado não pode investir, porque saúde e educação é investimento em saúde e educação. Então, vocês verem aí como o discurso deles
é um discurso totalmente antipovo, né? E o povo tem que ver isso nas eleições do ano que vem e parar de votar nesses partidos antipovo, que quer que o povo só pague imposto e, na verdade, na hora de ter redistribuição, né, desses impostos em alguma coisa, através de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade e de uma assistência social de qualidade, na verdade, esses deputados e senadores aí querem tirar tudo do povo e deixar o povo à míngua. Então, fiquem ligados aí que a eleição é no ano que vem. Se tem alguém que pode mudar isso, é só a população brasileira, né? Através do voto. E aí eles continuam aqui, e no final eles trazem as diretrizes das propostas que eles apresentam, né? Eles colocam no final aqui o que eles gostariam que tivesse na reforma, né? E aí eles sempre colocam a sociedade brasileira como mais prejudicada pelo serviço de não qualidade. Eles colocam que a despesa do PIB brasileiro é grande, né? Eles colocam aqui os cargos mais privilegiados, mas na verdade, como eu disse a vocês no começo, eles sempre colocam isso aqui numa frente para poder descrever as mudanças que eles propõem fazer, mas no último momento eles retiram daqueles que têm os menores salários e deixam os privilegiados sempre ali com os seus privilégios, né? É importante que a população saiba disso. E aí eles vão continuando aqui. Essa daqui é do parecer técnico da FEComércio de São Paulo, que vai numa mesma linha, tá, pessoal? Sempre colocando essa questão de que deveria haver uma modernização do Estado. Já expliquei para vocês o que isso significa na prática, né? Eles falam que o salário dos servidores é o dobro do salário médio da população, só que eles não explicam que, na verdade, não é os servidores que ganham muito, não. Porque, segundo o salário que o brasileiro deveria ter, né, para poder lidar com todas as suas contas, seria na faixa ali de R$6.000 por mês, né? Seria ali na faixa de R$6.000 por mês, de acordo... Já subiu já, viu, gente? Todas as despesas aqui, vou até colocar aqui para vocês, aqui para ficar mais claro. Olha lá, olha. Segundo o salário ideal no Brasil para cobrir todas as despesas e ter uma vida confortável variam, mas pesquisas recentes indicam que o salário mínimo de R$7.100 seria necessário para suprir as necessidades básicas, segundo o DIEESE. Né? Para quem mora sozinho, um salário líquido de R$5.137,88 pode ser considerado satisfatório. Né? Pode variar muito, ainda dependendo de região para região. Então, olha só. Aí eles vão e colocam nos relatórios deles que o nosso salário está acima do salário da iniciativa privada, né? Que o nosso salário está muito acima da iniciativa privada, só que eles não discutem que, na verdade, não é o nosso salário que está alto. Na verdade, é a iniciativa privada, que são funcionários desses grupos que estão fazendo o relatório, que é um salário de miséria. Que não dá a mínima condição desses trabalhadores terem uma vida digna, como o DIEESE colocou lá nas pesquisas deles. Então não são os servidores ganham o que é justo. Né? Esses profissionais da iniciativa privada que infelizmente estão sujeitos a essas organizações que estão fazendo esses relatórios e que infelizmente ganham muito mal. Enquanto os empresários estão ficando cada vez mais ricos, 1% da população brasileira não tem nem onde colocar mais dinheiro, não paga imposto. E aí eles vão dizer que os salários dos servidores públicos, que é abaixo daquilo necessário para sobreviver de forma digna, é alto. Porque tem que comparar e tem que nivelar com o restante da população trabalhadora, que ganha uma miséria. Esse é o discurso deles. Tem que nivelar por baixo. Mas o discurso da classe trabalhadora deveria ser: a gente tem que nivelar por cima. Se os servidores públicos ganham mais do que a gente trabalhador, que move esse país e que realmente paga os impostos desse país, temos que ganhar de acordo com os servidores, e até mais. Mas, infelizmente, né, esse país
Infelizmente, ele é governado pela elite. E aí, a análise que eles fazem é sempre essa mesmo. E as políticas que eles fazem é sempre para manter isso daí. Se tem alguém que pode mudar isso, é a população, através do voto. Votando, né, em pessoas que realmente representam aí a classe trabalhadora, né? E aí eles vão com esse discursinho aí de disparidade, a parte de disparidade salarial, ó. Mostrar aqui para vocês aqui, ó. Olha só o que eles falam com relação a essa questão da disparidade salarial. As discrepâncias entre as carreiras do setor público e da iniciativa privada no Brasil são evidentes, né? Com base em dados de 2022 da Relação Anual de Informações Sociais RAIS, da FEComércio de São Paulo, calcula-se que esse abismo pode ser de quase 255%. Claro, isso aqui eles estão falando da elite do funcionalismo público, né? Que não tem nada a ver com a grande maioria dos servidores do Brasil que ganham ali na faixa de 2, 3 até 4 salários mínimos, 4 mil reais, né? Essa é a diferença, por exemplo, entre a remuneração média de servidores do setor público federal, isso aqui pegando, né, a elite do funcionalismo público, que tem super salários e que passa o teto constitucional, que eles já deveriam e teriam condições de derrubar isso há muito tempo, mas não derrubam porque não querem, né? Segundo o relatório, os salários de profissionais formais em empresas privadas, cuja média brasileira é de R$ 3.128,51 naquele ano. Ou seja, o trabalhador brasileiro recebe metade daquilo que o DIEESE define que deveria ser um valor digno. Por responsabilidade desses aí que estão fazendo esses relatórios e dos políticos que estão querendo mudar a estrutura do Estado brasileiro. É desse jeito que esse país funciona, pessoal. E aí eles colocam aqui algumas médias, né? E aí nós vamos pular aqui já para as propostas que esse grupo faz, né? Olha as propostas deles aí para a questão, né? E basicamente a maioria deles seguem o mesmo caminho lá. Avanços na regulação do estágio probatório com definição clara de avaliação criteriosa e pré-definida. Já discutimos sobre isso. Garantia da estabilidade apenas em carreiras públicas efetivamente ameaçadas de perseguição política. Todo servidor público está ameaçado de perseguição política. Hoje, todo servidor público está ameaçado de perseguição política. Por toda aquela discussão que eu fiz com vocês aqui com relação a o servidor público, ele tem o dever de não atuar de forma contra a lei. Ele tem o dever. Se alguém mandar ele fazer algo ilegal que vai gerar prejuízo para o Estado, ele tem o dever de virar para essa chefia e falar com ele: eu não vou fazer porque isso aqui está fora da lei. Fazendo isso, ele está sujeito à perseguição política. Esse item 2 aqui, ele está diretamente ligado à corrupção, como eu disse para vocês na explanação que eu fiz anteriormente. Então, muito cuidado com isso aqui. Definição nas mudanças das regras das carreiras públicas para novos entrantes, né? Readaptação de planos de carreiras públicas com reduções salariais iniciais e planos mais lentos de progressão, ou seja, isso aqui é reduzir salário, tá, gente? É reduzir salário, reduzindo salário. Fica igual a área da educação no país, né? Você reduz os salários, aquele lugar não fica mais atrativo, e aí meio que as pessoas não querem mais assumir aqueles cargos. Quando assumem os cargos apenas ali, meio que mais ou menos, tem que ter 2 ou 3 empregos para trabalhar de forma cansada e precarizar o serviço que vai ser prestado para a população. É isso que eles querem, né? E aí o outro ponto aqui, ó, readaptação de planos de carreiras com reduções salariais, como eu disse, né? Introdução de sistemas de avaliação com indicadores pré-definidos, públicos diagonais às instâncias de governo, criação de um sistema homogêneo de carreiras de cargos entre ministérios, agências e demais órgãos, permitindo intercâmbios de funcionário. Isso aqui também é um perigo. Isso aí é um perigo. Se tem um cara honesto em um determinado cargo e você flexibiliza ele poder mudar de cargo, e tem uma pessoa corrupta, pode ser até político mesmo, corrupto, porque muito das pessoas que gerenciam ali determinadas estatais são políticos, tá, gente? Nomeados, tá? Se tem um político corrupto que quer fazer uma corrupção em uma determinada estatal ou em determinado órgão público,
Ele vira para aquela pessoa lá e fala para ele, eu quero que você faça isso daqui. Essa pessoa vira para ele e fala assim, olha, eu não vou fazer isso aqui não, porque isso aqui é ilegal. Ele pega você e manda você para outro órgão. E pega uma pessoa que quer fazer a corrupção dele e coloca no seu lugar. Tá tranquilo. Tá favorável. É isso aí, ó. Essa proposta aí, ela leva a isso. Ela leva a isso. Então, muito cuidado. Essa questão de modernização, reestruturação do Estado. Reestruturação para quem? Será que não são para aqueles que adoram pegar os recursos do Estado e utilizar de formas espúrias? Muito cuidado. Então vamos lá, vamos continuar aqui a análise das propostas aqui, né? Que os aumentos dos salários do presidente da República não devem passar para as outras carreiras, né? Permissão de reduções temporárias de salário em situações extremas, como epidemias ou fortes restrições. Redução de salário de deputado e senador não entra, né, gente? Assessor parlamentar, verba de gabinete, redução de valor de emendas parlamentares que já são de 52 bilhões e pagaria quase todo o salário do serviço público no decorrer do ano. Isso aí, federal, né? Não entra. Só tem que tirar do servidor, que é o trabalhador. Esse país chega a ser engraçado. Vamos lá. Seria engraçado se não fosse triste, né? Em consonância, proibição de super salários, isso aqui eles podem fazer a qualquer momento, viu, gente? Não precisa de reforma administrativa para eles fazerem isso. Já tem vários projetos de lei lá, inclusive defendido pelo Haddad essa semana, com relação a essa questão dos super salários. Eles não precisam de reforma administrativa para isso. Isso é engodo também. No último momento, eu tenho uma convicção enorme que eles vão chegar e vão retirar isso no último momento, como eles já fizeram várias vezes. Proibição de privilégios remuneratórios e benefícios excedentes em cargos públicos. Promoção para novos entrantes devem se dar através de ciclos avançados anuais, bianuais, transparentes, cuja evolução deve se limitar a 5% de total de pessoas da carreira e limitados ao incremento de 1% na folha de pagamento. Olha só, isso aqui eles querem limitar. Se tem 6 mil pessoas em uma carreira, você é servidor de todas as áreas, tá? E eu tô falando de servidores de nível municipal, estadual ou federal. Se tem 100 mil pessoas, vamos colocar mais claro aqui, se tem 100 pessoas na sua carreira, eles querem limitar que o aumento salarial seja concedido a apenas 5% dessas pessoas de forma anual. Ou seja, essas progressões de carreira que a gente tem por mérito, né, isso aí iria estar restrito a 5% dos servidores de uma determinada carreira a cada ano. Então, se você tem um aumento anual, você só vai receber esse aumento em uma escala enorme de anos. Vai acabar esse negócio de progressão por mérito anual. É isso que eles estão propondo. E ainda isso, né, não superior a 1% da folha total dos contratos, né, desse serviço que é prestado. Estão querendo congelar os salários dos servidores públicos em todos os níveis. Estão querendo congelar o salário de 12 milhões de pessoas dentro do Brasil. Então você fica atento que se essa proposta passar aí e você é servidor público, você está sabendo que você vai ficar por bastante tempo sem aumento salarial, né? E depois eles ainda colocam lá no começo lá que o servidor não é o vilão e que o servidor não vai ser prejudicado. Então você fique muito atento, viu? Fica ligado. Revisão dos cargos públicos obsoletos, pendente de estudo e posteriormente eliminação de carreiras desnecessárias às demandas atuais. Isso aqui pode levar à demissão, viu, gente? De pessoas, tá? Servidores mais antigos aí podem vir a ser demitidos ou ter o contrato rescindido por causa dessa cláusula aqui, né? E regulamentação de demissões por baixo desempenho, o que pode levar a toda aquela discussão que a gente teve com relação a possíveis demissões arbitrárias, perseguições e tudo mais, ampliando a questão da corrupção dentro do Estado e talvez deixando isso generalizado em todos os níveis e todos os órgãos. Porque provavelmente as pessoas honestas e que defendem a população e um serviço público de qualidade, com honestidade e sem corrupção, esses vão ser descartados nas avaliações de desempenho e as pessoas que entrarem lá, talvez até com contratos temporários, o que facilita uma pressão maior para ele atuar de forma
vamos dizer assim, através de pressões, levar a essas demissões aí dos servidores e contratar essas pessoas temporárias ou com trabalho precarizado para favorecer a corrupção. Então, só para complementar a análise, pessoal, aqui tem um textinho que, inclusive, eu recebi agora mesmo, parece até ironia do destino, né? Que fala sobre uma reforma administrativa proposta em um jornal. O autor aqui foi meio cortado, mas eu gostaria de fazer essa reflexão com vocês, né? Porque é um ponto muito importante a gente analisar, né? Que é esse ponto aqui, ó. Reforma administrativa 1. Que tal começar com o corte de mordomias nababescas, os 54 bilhões de emenda PIX, emendas secretas, emendas de bancadas, fundo partidário, fundo eleitoral, diárias de hotel e combustível, passagens aéreas a rodo, auxílio paletó, o aumento de parasitas fazendo o inverso, reduzindo o número de deputados e senadores. Não aumentar tal número, como eles estão propondo agora, né? Nomeações de familiares e parentes cruzados em gabinetes de outros deputados, senadores, ministérios e autarquias. Nomeação de deputados e senadores em fim de mandato a serem conduzidos ao TCU, além de começarem a trabalhar, bater pontos nas sessões de segunda a sexta-feira, como qualquer um. Lembrando que muitos vão até os sábados e domingos e feriados ao trabalho, né? Então a verdadeira reforma administrativa não deveria ser aí cortar direitos dos trabalhadores que sustentam esse país, mas sim cortar as benesses que são para os deputados e senadores que já são multimilionários e que, na verdade, querem só retirar direitos dos pobres enquanto mantêm as suas mordomias. Eu deixo aí essa reflexão porque é uma reflexão importante da gente analisar o quanto a gente poderia economizar com tudo isso, né? E, na verdade, até aumentar aí os recursos para saúde, educação, habitação, assistência social, ao invés de retirar direitos, que é tudo que eles propõem, né, ultimamente. Então, pessoal, essa é a análise que eu faço com relação a essa proposta de reforma administrativa. Eu acho que essa deve ser uma luta de toda a população, sabe? Isso aqui é o desmonte completo do Estado brasileiro, é o desmonte completo, né, de saúde, educação, né, assistência social. Então, assim, isso aqui pode mudar a base da nossa república pelos próximos anos, né? Aumento de corrupção generalizada em todas as áreas. Então a população ela tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui é muito sério. É uma mudança de paradigma. Eu fiz essa análise e esse vídeo aqui para apresentar essas principais propostas que estão rondando aí, né? E dos cuidados que a população deve ter. Eu acho que isso deve ser uma luta da população como um todo, né? Porque a maioria da população ela precisa de serviços públicos, como eu disse aqui, né? Quem não precisa de serviços públicos é exatamente os empresários, os ruralistas que estão lá na Câmara. Então, para eles, aprovar isso aqui ou não aprovar não faz o menor sentido. Para eles não faz diferença. Mas para a população como um todo, isso aqui é muito importante. A população como um todo é extremamente, né, muitas vezes dependente de pessoas da família que trabalham nos serviços públicos, que serão extremamente impactados caso isso aqui passe, com redução de salários, possibilidade de demissão, né, familiares, primos, né, pai, mãe, né, são 12 milhões de pessoas impactadas com isso aqui. Então, assim, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, né, as pessoas tenham a atenção com relação a esses pontos que estão sendo discutidos, para que a gente faça uma luta aí no Brasil efetiva, né, para defender os serviços públicos, porque isso aqui pode ser um desmonte do Estado, né? Pode ser o primeiro passo para começar a privatizar literalmente tudo, e aí a população tem que pagar os impostos para esse pessoal aí que está administrando os nossos recursos colocarem cada vez mais orçamento para eles em emendas parlamentares, salários e verbas de gabinete, enquanto quem paga a conta é a população, que vai ter que pagar imposto e ainda ter que pagar serviços privados, porque isso aqui pode desmontar todo o Estado. Tá, pessoal? Então, assim, essa é a análise que eu faço, né? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, né? Comentem, que isso tenha o maior alcance possível para que a gente possa lutar aí pelos nossos serviços de qualidade. Para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam aí no canal Direto ao Ponto Podcast, né? Vou deixar aqui alguns links, né,
que tem informações mais gerais, né, sobre os vídeos que são postados, né? Um canal no WhatsApp e um canal no Telegram, que a gente disponibiliza os vídeos do canal. E qualquer dúvida pode lançar aí nos comentários que a gente vai conversando a respeito da reforma administrativa, viu, pessoal? A luta tem que continuar sempre, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ações e vamos continuar lutando aí para ter um país mais justo e com serviço público de maior qualidade, que precisa de investimento e não de cortar investimento, como eles estão propondo, né? E o ano que vem é um momento muito importante, a gente tem eleições no ano que vem. Se esse pessoal passar essa reforma aí, a gente tem que mudar a estrutura daquele Congresso Nacional para que a gente tenha condições de passar uma reforma verdadeira do serviço público depois. E para isso, a gente tem que tirar esse pessoal do centrão, esse pessoal da direita e da extrema-direita, que só quer acabar com o Estado, deixar a população à mercê da iniciativa privada, que, como a gente sabe, presta serviços de péssima qualidade quando eles têm essa condição e só querem saber de lucro e aumentar os custos para a população, prestando um serviço extremamente precário. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.